Vamos resolver os exercícios 21, 22, 23 e 24 da prova exemplo de Química para o concurso de maiores de 23 anos da Faculdade de Medicina Veterinária. A energia de ionização do oxigênio é 1,31 vezes 10 elevado a 3 kJ por mol. Escolha a opção que completa corretamente a seguinte afirmação. A energia mínima necessária para remover o eletrão de um átomo de oxigênio no estado fundamental, isolado e em fase gasosa é este valor em Joule, e sendo o eletrão removido de uma qualquer orbital de valência ou de uma orbital 2p. Ora, portanto, nós aqui temos a energia de ionização em kJ por mol de átomos e queremos a energia de ionização em Joule por átomo. Então, vamos primeiro passar os 1310 kJ para Joule, multiplicamos por 1000. E temos agora neste momento a energia de ionização em Joule por mol. E queremos passar de mol para átomo, ou seja, temos que dividir este valor pelo número de átomos que existe numa mol de átomos, que é igual ao número de Avogadro. Dividimos este número pelo número de Avogadro e obtemos então a nossa energia de ionização em joules. 2,18 vezes 10 elevado a menos 18 joules. Portanto, tínhamos a C e a D como corretas. E agora, sendo o eletrão removido de uma qualquer orbital de valência ou de uma orbital 2p. Por definição, a energia de ionização é removido um eletrão da orbital de valência mais energética, mais afastada do núcleo. Nós estamos aqui a falar da energia de ionização do oxigênio. Fazemos a distribuição eletrónica do oxigênio e vimos que as orbitais de valência do oxigênio é a orbital 2s e orbitais 2p. As orbitais 2p são mais energéticas que a orbital 2s, o que significa que o eletrão removido pela energia de ionização vai estar numa orbital 2p e não numa qualquer orbital de valência. Tem que ser na orbital 2p, que é a mais afastada, mais energética. Portanto, a opção correta tinha que ser a D. Indica as frases falsas. A corrosão dos metais ocorre sempre que há deterioração dos minerais ricos em elementos metálicos. A corrosão dos metais é a oxidação dos metais por métodos químicos ou eletroquímicos. Portanto, eu não gosto desta definição de corrosão, vou colocar como falsa. B. O ferro sofre corrosão sempre que está na presença de oxigênio e de água. Isto é verdadeiro, portanto, há a formação de ferrugem. O ferro sofre oxidação na presença de oxigênio e de água. C. Existem metais que são protegidos da corrosão pelo produto da sua própria corrosão. Isto é verdadeiro, existe a passivação, onde os metais são protegidos, formam uma camada do produto da sua própria corrosão, protegendo-os assim de mais corrosão. Portanto, a C é verdadeira. D. A corrosão dos metais depende do pH do meio, verdadeiro, e aumenta sempre que o pH diminui. Nós temos de dizer que geralmente a corrosão dos metais aumenta com a diminuição do pH, mas dizemos que isso acontece sempre, também não é verdade. Portanto, a D vamos pôr falso. Os metais nativos nunca são encontrados em minerais. Isto é falso. Por exemplo, o ouro, a prata, a platina são metais nativos, portanto, encontram-se na natureza sob a sua forma elementar, substância elementar, ouro, platina, prata, e são encontrados em minerais. Portanto, esta afirmação era falsa. Considera uma reação química em fase gasosa, traduzida pelo esquema tal, em que A, B e C minúsculos são os coeficientes estequiométricos das substâncias A, B e C maiúsculos, respectivamente. Considere que A e B são substâncias moleculares, são moléculas, e que num reator com a capacidade de 1 litro se introduziram à temperatura T 0,400 mols de A e 0,400 mols de B. Quantas moléculas foram
total inicialmente introduzidas no reator. Ora, então se temos 0,400 mols de moléculas A e 0,400 mols de moléculas B, vamos ter uma quantidade total de moléculas. 0,400 mol mais 0,400 mol, que dá 0,800 mols de moléculas. Isto é a quantidade total. Se nós quisermos saber quantas moléculas é que correspondem a esta quantidade, basta nós sabemos que o número de moléculas é igual à quantidade de moléculas vezes o número de Avogadro. Portanto, isto era igual a 0,800 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23. Isto dava um número de moléculas de 4,82 vezes 10 elevado a 23 moléculas no total. Portanto, tinha que ser a B, 4,82 vezes 10 elevado a 23. Vamos passar para 24. A formação de iodeto de potássio pode ser representada pelo seguinte esquema. Indica o valor da entalpia padrão ΔHI, ΔH1. Portanto, este valor de entalpia padrão que nós queremos. Então, nós podemos ver que, para passarmos de iodeto de potássio sólido para os seus íons no estado gasoso, é preciso absorver este valor de energia que é dado pelo valor de entalpia de padrão ΔH1. E vimos que, para o iodeto de potássio sólido passar para os seus íons na fase aquosa, portanto, se dissolver em água, é preciso absorver, é uma reação endotérmica com uma variação de entalpia padrão de 21 kJ por mol. E depois, para os íons no estado gasoso passarem para íons no estado gasoso, para os íons no estado aquoso passarem para os íons no estado gasoso, é preciso absorver mais ainda 636 kJ por mol, que é o valor de entalpia de padrão desta reação. Logo, o valor de entalpia padrão ΔH1 vai ser a soma desta entalpia padrão com esta entalpia padrão. Portanto, vai ser 636 mais 21, que vai dar 657 kJ por mol. Tinha que ser a opção D. Portanto, resultou de nós somarmos aquelas duas entalpias padrão.